Todas las personas de esta historia tenían un gran futuro por delante. Y lo echaron a perder. La víctima sufrió 2 traumatismos por golpe y 2 heridas de bala. Parecía que un sicario había asesinado a una chica de 16 años. I'm just emotional today. Makes me get a sick feeling in my stomach. Toda la comunidad quedó horrorizada. ¿Quién era el asesino? Nadie estaba libre de sospecha. Era un caos. Los medios de todo el país se trasladaron a Mansfield. Nunca en mi trabajo policial tuve un caso como este. Nunca. Hay 2 tipos de personas que cometen homicidio. Están aquellos que son delincuentes natos, que matan por pura maldad. Y están las, digamos, personas normales que, por alguna circunstancia, deciden matar a alguien. En una ciudad como Mansfield, Texas, con una población de 8,000 personas, la gente se conoce, en particular a quienes se destacan en la comunidad. Y en 1995, una de ellas era Adrian Jones, de 16 años. Adrian Jones iba a la preparatoria de Mansfield. Todos la querían, era una joven muy agradable y muy atractiva. En la escuela, Adrian estaba en el equipo de cross country. Era una joven muy atlética. Y muchos chicos gustaban de ella. Adrian era buena alumna, estaba en el cuadro de honor. Trabajaba después de la escuela, quería ser veterinaria. Tenía grandes planes para el futuro. Adrian era la hija mayor de la familia, tenía 2 hermanos menores. Era una familia muy unida, su madre y ella eran como mejores amigas. Hacían muchas cosas juntas, se adoraban. Pero Adrian tenía 16 años y puso a prueba los límites de sus padres. A veces se escapaba para encontrarse con amigos o para ir a una fiesta o para encontrarse con algún novio. Adrian había empezado a salir con un chico llamado Tracy, que iba a la escuela de una ciudad cercana. La relación recién empezaba. Si bien Adrian desafiaba a sus padres, no era una mala chica. Hacía sus deberes, no se drogaba, no bebía. Era una joven muy buena. Adrian hacía todo lo que hace cualquier adolescente. Había empezado a salir con alguien, pero su padre era muy protector. No quería que ella saliera ni que un chico fuera a su casa. Algunos dirían, con razón, que la pequeña ciudad de Mansfield estaba cambiando a toda prisa. Mansfield, Texas, está en las afueras de Fort Worth, Texas. Es una ciudad pequeña pero cercana a la gran ciudad. En los 90 creció mucho y así empezaron a llegar los problemas de la ciudad grande. Pandillas, delincuentes relacionados con la droga llegaban para hacer negocios en toda esta pequeña ciudad. Por todo esto, sus padres querían que ella llegara a casa temprano, que no hablara por teléfono después de las 10 de la noche, y tomaban medidas para que ella no se escapara de la casa. A pesar de esos problemas, los valores sobreviven en esta ciudad del norte de Texas. En Mansfield, los viernes es noche de fútbol, los sábados actividades y los domingos ir a la iglesia. La noche del 3 de diciembre de 1995 no tenía nada de especial. A Adrian le dieron permiso para quedarse despierta hasta más tarde y hablar con su novio. Su familia y él habían estado de viaje y él quería ponerse al día con ella. Cerca de las 10:45 de la noche hubo otra llamada. Ella respondió la llamada y cuando colgó le dijo a su madre que era David de Cross Country y que él estaba deprimido.
El día siguiente comienza como una mañana típica en la familia Jones. Todos se apresuran para ir a la escuela o al trabajo. Linda Jones, la madre de Adrian, está levantada cuando escucha que se apaga el despertador en el cuarto de su hija y piensa, qué extraño. Cuando fue a ver, se dio cuenta de que la cama de Adrian estaba hecha y no parecía que su hija hubiera dormido ahí. Pensó que quizás Adrian había salido a correr a la mañana, pero su ropa deportiva y los zapatos estaban aún ahí. Algunas veces Adrian se había ido a escondidas en la noche para encontrarse con sus amigos o a una fiesta, pero nunca había estado fuera toda la noche. Cuando una de sus amigas llegó para ir juntas a la escuela, Adrian no había regresado y Linda supo que había algún problema. La primera llamada que hizo Linda Jones fue a la preparatoria de Mansfield, donde se entera de que ese día Adrian no fue a la escuela. Adrian era muy responsable. Era casi imposible que faltase a la escuela. La señora Jones llamó al restaurante donde Adrian trabajaba. Preguntó si la habían visto, pero no sabían nada. De inmediato llamó a la policía, a personas desaparecidas. Mientras la policía intenta localizar a Adrian Jones, en otra ciudad, a 16 kilómetros de distancia, otra historia sale a la luz. Poco después de las 7 de la mañana, Gary Foster, que vivía en Seton Road, salió para enviar unas cartas. Gary Foster nota que el alambrado de su propiedad está roto y se baja del auto para repararlo. Y ve que detrás del alambrado hay un bulto. Se acerca y ve un cuerpo. No se acercó al cuerpo porque tuvo miedo. Los narcotraficantes iban a ese lugar a hacer sus negocios. Él no sabía si era una trampa. Así que observó un poco, no ocurrió nada y luego se acercó y se dio cuenta de que era un cadáver. En este caso hay dos líneas de tiempo. Una, la de Linda Jones, que no encuentra a su hija y llama desesperada a la policía para que la busquen. Y una línea de tiempo a 16 kilómetros de distancia, en un sitio remoto, Grand Prairie, donde alguien encuentra un cadáver. En la escena, había una joven de espaldas en el suelo. Llevaba puesta una camisa de franela y short. No tenía calzado, solo calcetines. Parecía lista para irse a dormir. En la escena, se notó que tenía la piel raspada por el alambre de púa. Y los pies se le habían atascado en el alambre. Encuentran a la víctima, que tiene la mitad de la cara con heridas graves. Y tiene un orificio de bala en la frente y en la mejilla. Parecía que la víctima había sido ejecutada. Parecía premeditado, porque ella tenía dos balas en la cabeza, una entre los ojos, y esas son las marcas de los asesinatos realizados por pandillas. La policía tenía la sospecha de que delincuentes de Dallas y Fort Worth habían secuestrado a esta joven. En el norte de Texas, la policía de Mansfield intenta ubicar a Adrian Jones, de 16 años. Mientras tanto, a 16 kilómetros de distancia, en Grand Prairie, los investigadores acaban de descubrir un brutal asesinato. Parecía que la víctima había luchado contra su atacante y que luego intentó huir. Fue una ejecución violenta. ¿Quién asesinaría a una joven inocente? La víctima cerró la mano derecha tomando el césped. Cuando la gente recibe un disparo o es asesinada, el cuerpo tiende a agarrar algo. En este caso, sus manos apretaron el césped. Era evidente que ahí era donde le habían disparado. En ese momento, ella dio su último respiro. Al
Al mismo tiempo, a 16 kilómetros de distancia, Linda Jones buscaba a su hija con desesperación. Ella recorría toda la ciudad de Mansfield. Les preguntaba a todos si habían visto a Adrian, pero nadie sabía nada. Durante la autopsia, se descubrió que la víctima había sufrido un golpe en la cabeza con algo contundente. Todo parecía indicar que le habían golpeado la cabeza con un martillo. Eso se creyó en ese momento. El traumatismo pudo ser la causa de muerte, o tal vez las heridas de bala. La autopsia también reveló que habían tratado de estrangularla. También tenía heridas defensivas. Ella puso resistencia. Después de la autopsia, la policía de Grand Prairie preparó un teletipo que llegó a todas las agencias de la zona. El mensaje describía el cadáver, edad, altura y peso de la víctima y otras descripciones físicas por si alguna agencia de nuestra zona sabía de alguna persona desaparecida que respondiera a esa descripción. La policía de Mansfield respondió a la descripción del teletipo. Luego, cerca de las 11 o 12, el cadáver sin identificar encontrado en la granja de Gary Foster es comparado con la persona desaparecida de la denuncia de Linda Jones. Identificamos a Adrian como la persona hallada asesinada en Grand Prairie. La policía va a ver a la familia de la víctima. Y Linda se desmorona. Las ciudades pequeñas tienen rasgos muy característicos. Llevó solo unos momentos que los chicos de la preparatoria a la que iba Adrian se enteraran del asesinato. Se interrumpieron las clases. Los chicos estaban alterados, llorando, se abrazaban, y ese fue el comienzo de una terrible tragedia para la comunidad. Empezaron a surgir teorías. ¿Adrian estaba involucrada con narcotraficantes? ¿O tal vez había un asesino suelto? La ciudad tenía miedo. Nadie sabía quién podía ser. Podría ser un vecino, un amigo, podía ser alguien de la escuela. La comunidad es pequeña, estas cosas no pasan, en particular con alguien tan querido como Adrian. Sin mencionar la presión sobre la policía. Cuando se investiga un homicidio, no hay límite. Todos están bajo sospecha. Hay un compromiso de analizar todo. Se siguen todas las pistas, pero hay que empezar en algún lugar. Una de las primeras cosas que hace la policía, por doloroso que sea, es hablar con los padres, conocer los detalles sobre la última vez que Adrian fue vista y, en este caso, claro, Linda Jones, la madre, era la clave. Linda les dice a los investigadores que la noche anterior había sido como cualquier otra. Luego de cenar, Adrian habló por teléfono con su novio, Tracy. Su familia y él habían estado de viaje y él quería ponerse al día con Adrian. Pero Linda dice que otro chico había llamado esa noche. David, del equipo de cross country. No hay sospechosos identificables en víctimas como Adrian que no tenía ningún enemigo. Hablamos con todo el que fuera posible para ver si alguien tenía algo en su contra. Los investigadores hablaron con todos los integrantes del equipo, inclusive David Graham. David Graham tenía 17 años y asistía a la preparatoria de Mansfield. David Graham es el típico chico americano. Estuvo en la patrulla aérea civil, es bueno en la escuela y buen atleta. La gente lo quiere, lo respeta, se lo conoce por ser un buen chico, que sigue muy bien las reglas y el código de conducta. La policía interrogó a David.
Dijo que había estado en su casa estudiando con su novia y que solo veía a Adrian en cross country. Y les dijo a los detectives, no, yo no hablé con ella. No, y hasta se sorprendió de que le hicieran esa pregunta. Sorprendidos por la respuesta de David, los investigadores deciden hablar con el novio de Adrian, Tracy. Cuando se interrogó a Tracy, él no se mostró engañoso. Sus respuestas y la coartada que dio fueron corroboradas y confirmadas por los detectives. Pero durante el interrogatorio, Tracy reveló que durante la conversación, Adrian tenía una llamada en espera. Ella le dijo a su novio que era Brian, que también iba a la preparatoria Mansfield. Los detectives ahora ven que Adrian quizá no fue totalmente honesta con su madre y que en realidad había hablado con Brian McMillan y no con David Graham. Según Tracy, Brian había demostrado interés en Adrian seduciéndola. Eso tenía sentido. Adrian era realmente bonita. Pero a Brian le gustaba mucho y empezó a ponerse molesto. Pasaba a verla. Ella era amable con él, pero la amistad estaba pasando a convertirse en acoso. Él iba especialmente al local de comida rápida donde Adrian trabajaba e intentaba conversar. Ella se sentía incómoda. Considerando la atracción por Adrian, Brian se convirtió en el principal sospechoso. Adrian Jones, de 16 años, murió de múltiples golpes y disparos. La policía interrogó a Tracy, el novio de Adrian, y a David Graham, compañero de cross country. Ambos tenían coartadas, pero ahora hay un nuevo sospechoso, Brian McMillan. Brian McMillan trabajaba en una farmacia cerca del restaurante donde Adrian era empleada. Considerando la atracción por Adrian, Brian se convirtió en el principal sospechoso. Era lógico que los investigadores hablaran con él para liberarlo de toda sospecha o para confirmar que debían seguir investigándolo. Sus padres lo llevaron a la estación de policía. Cuando Brian habló con la policía, hasta negó conocer a Adrian. Luego admitió que sí la conocía. Brian era bipolar. Tenía problemas de ansiedad y de alcoholismo. Y bajo la presión del interrogatorio a cabo de los detectives, no fue muy claro, pero ellos escuchaban todo lo que él decía. Brian dijo que creía que Adrian había sido golpeada hasta morir con un martillo. Y eso levantó sospechas porque nadie sabía realmente qué le había ocurrido a la joven. Esa fue la razón por la que ellos se concentraron en él, porque ¿cómo conocía ese detalle? Los investigadores le pidieron permiso al padre de Brian para hacerle la prueba del polígrafo, porque le preocupaban algunas de las cosas que él había dicho. La policía sospechaba de él y esperaba que él tropezara en la prueba del polígrafo. Pero su padre no dio la autorización. Los detectives decidieron pedir una orden para arrestarlo, sobre la base de las incoherencias en la declaración y que se negara a someterse a la prueba del polígrafo. Esa noche se ejecutó la orden. Se usó un equipo táctico que realizó una entrada dinámica. Cuando se arresta a un sospechoso de homicidio, en particular cuando hay un arma implicada en el hecho,
Hay que pecar por cautela, porque si esa persona porta un arma y es el asesino, podría haber algún tipo de incidente. Desde ese momento, la prensa local supo que se había concretado un arresto. Police labeled Brian McMillan their prime suspect in the murder. I never imagined him. It makes me kind of like get a sick feeling in my stomach. I mean, I'm relieved now that we know who it is, but just the fact that he could do that, be that angry. Había alivio porque alguien había sido arrestado, pero también ansiedad. ¿Será este el verdadero asesino? It just breaks my heart. Nothing like this has ever happened out here like this. And I'm just emotional today. Muchos en Mansfield conocían a Brian McMillan y mucha gente no creía que él tuviera agallas para cometer un delito de este tipo. Brian fue llevado a la prisión del condado de Tarrant y encerrado. Brian McMillan pasa la Navidad tras las rejas. Mientras tanto, su familia está desesperada por limpiar su nombre y llevarlo a casa. En cuestión de semanas, y con su hijo en prisión, el padre de Brian se quiebra y permite que le hagan la prueba del polígrafo a su hijo. Pero para sorpresa de los investigadores, Brian pasó la prueba. El caso fue derivado a la Fiscalía del Condado de Tara, donde se decidió desestimar los cargos en contra de Brian, que quedó en libertad. Brian McMillan, the former Mansfield student, passed a lie detector test and was clear, but not before spending 3 weeks in jail. Sloppy police work would be an understatement. It goes close to being malicious in the way they attempted to coerce a confession out of my client. En ese momento, probablemente febrero de 1996, la investigación se enfrió. No había sospechoso, no había rastros. Para una ciudad como Mansfield de 8,000 habitantes, esto es algo aterrador. Los padres les decían a sus hijos que no estuvieran hasta tarde en la calle, que no anduvieran solos, que cerraran las puertas. Eso nunca antes se había hecho. Todos estaban preocupados porque había un asesino ahí afuera. Alguien había salido impune y durante 9 meses el caso quedó abierto. Nada pasaba. Hasta que recibimos una llamada desde Annapolis, específicamente de la Academia Naval. En busca del asesino de Adrian Jones, la policía ha interrogado a 3 jóvenes. Tracy, el novio de Adrian, David Graham, un compañero de cross country, y Brian McMillan, quien en un momento fue sospechoso legítimo. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, las pistas son un fiasco y el caso se estanca. Los residentes de Mansfield estaban temerosos. Alguien había salido impune y durante 9 meses el caso quedó abierto. Pero más tarde la policía recibe información desde un sitio nada convencional, la Academia Naval en Annapolis, Maryland. En mayo de 1996, Diane Zamora había sido seleccionada para ingresar en la Academia Naval. En la academia, Diane y otros cadetes estaban lejos de sus hogares y de sus familias y sentían ansiedad por la separación. A veces solo se sentaban y hablaban de la vida. Diane quería competir con los estilos de vida o problemas que el resto de la gente tenía en el grupo. Diane les cuenta a otros cadetes sobre su vida en Texas. Y de su novio en la preparatoria, David Graham, cadete en la Academia de la Fuerza Aérea. Yo supe de la patrulla civil aérea cuando alguien lo anunció por el intercomunicador en la escuela. La patrulla es un auxiliar de la Fuerza Aérea y llevan a cabo misiones de búsqueda y de rescate. Me pareció bueno, me interesaba y yo sabía que hacer carrera militar sería la mejor manera de conseguir una buena beca y alcanzar mis metas. Me involucré en eso.
Y ahí conocí a David. La patrulla aérea civil era una oportunidad tanto para Diane como para David, quien también tenía grandes sueños. Desde pequeño, David Graham había querido ser piloto, quería estar en la Fuerza Aérea. Empezó a aprender a volar cuando tenía 14 años. El mejor camino para entrar en la Fuerza Aérea es unirse a la Patrulla Aérea Civil. La Patrulla Aérea Civil es una versión avanzada de los Boy Scouts. Hacen ese tipo de cosas. Es para jóvenes que quieren ser pilotos. Se reúnen regularmente, usan uniformes, cumplen órdenes. La Patrulla Aérea Civil es muy intensa. Está pensada para desterrar o también confirmar que se es la persona adecuada para ese lugar. Y David era un oficial notable, porque él pedía que se cumplieran sus órdenes de hacer cosas que de otra forma nadie haría. Esa es la persona ideal para ser militar, alguien que toma decisiones difíciles y que afectan la vida de la gente. En la escuela lo llamaban el Coronel Graham porque llevaba el cabello corto y boina militar. Era perfecto para la Fuerza Aérea. En la Patrulla Aérea Civil, David ganaba premios constantemente como comandante. Y de hecho, estaba en camino de ganar uno de los premios más prestigiosos que otorga la Patrulla Aérea Civil, el premio Spatz. Y luego llegó Diane Zamora. Estos dos adolescentes ambiciosos se conocieron en la Patrulla Aérea Civil. Pensaban de la misma forma, eran extremadamente ambiciosos, eran almas gemelas. Diane siempre decía que conservar su virginidad era muy importante para ella, pero cuando empezó a salir con David, ella supo que él era su hombre. Diane les cuenta a los otros cadetes que David era su verdadero amor y que su destino era estar juntos para siempre. Él me escuchaba, hacía cosas que me pusieran feliz, que te llegan al alma cuando tienes 17 años. Esas cosas te gustan y crees que eso es el amor y te enamoras de esas cosas muy fácilmente. Ella pensó que se casarían al terminar la universidad y se sintió cómoda de haber perdido su virginidad con él. Pero en apariencia, David no estaba tan comprometido como Diane. En noviembre de 1995, él y Adrian Jones se convirtieron en más que compañeros de equipo. Adrian y David se conocieron haciendo cross country. David había estado en la Patrulla Aérea Civil y piloteaba un avión. Era guapo, a las chicas les resultaba atractivo y a Adrian también le gustaba. Pero ella no hablaba de esto, ni sus mejores amigas sabían que a ella le gustaba David. Había cierto coqueteo entre ellos, pero David tenía novia y ella tenía novio. No parecía que hubiera haber algo entre ellos. En noviembre de 1995, cuando el autobús regresaba tras el encuentro de cross country, David y Adrian conversaron y congeniaron. Cuando bajaron del autobús, Adrian le pidió a David que la llevara a casa y él accedió. Terminaron en el estacionamiento de una escuela primaria. Tuvieron relaciones sexuales en el asiento trasero del vehículo de la familia de él. El día siguiente en la escuela, David les dice a sus dos mejores amigos que Adrian y él tuvieron relaciones sexuales en un estacionamiento esa noche, pero deja algo bien en claro, que si alguien se lo diría a su novia Diane, ese alguien sería él mismo. Era viernes a la noche. David estaba molesto conmigo porque yo no quería seguir estudiando para los exámenes. Estaba muy cansada. El examen iba a ser el día siguiente. Yo cerré el libro y dije, estoy exhausta, me voy a dormir. Él abrió el libro y dijo, no, vas a estudiar. Yo pagué para que dieras este examen. Fue una gran discusión.
Le respondí, lárgate ya. Entonces él se puso a empacar lo que estaba en mi cuarto y se fue. Yo no reaccioné y creo que eso le molestó mucho que no hubiera reacción de mi parte. Finalmente se sentó en el sofá y me dijo, tengo algo que decirte. Y me dijo que había sido infiel. Y le dijo que había tenido relaciones sexuales con Adrian. Diane quedó devastada. Recuerdo haberla visto una vez al pasar. Tengo un vago recuerdo, pero nunca había escuchado su nombre. Nada sobre ella. Ni visto una foto. La única fotografía que vi fue la que él me mostró esa noche en un anuario. Pero yo no sabía nada sobre ella. Nada. Quien ha sido engañado sabe lo que se siente. Es desgarrador. Te rompe el corazón, te sientes traicionado. Y enojado. Discutimos y lloramos. Le grité que quería que él muriera, que ella muriera. David dijo que haría cualquier cosa para que Diane se sintiera feliz. En los cuarteles de la Academia Naval, la conversación entre cadetes da un giro oscuro. Diane dijo, les diré cuánto me ama mi novio. Él mató por mí. Los cadetes quedaron perplejos. Y entonces la Academia Naval se contactó con el Departamento de Policía de Mansfield. Enseguida los detectives recordaron que David Graham también estaba en el equipo. De pronto la policía sabe que hay una nueva pista. Y los de la Academia Naval piensan que hay algo ahí, de modo que le dan licencia a Diane y la hacen regresar a Texas. Luego los detectives centran su atención en David Graham para conocer su versión de la historia. Al principio, David negó que lo dicho por Diane fuera verdad. La Fuerza Aérea le ordenó someterse al polígrafo. En la policía hay que preguntar, pero la Fuerza Aérea puede ordenarlo. Los investigadores le preguntan a David si tuvo que ver con el homicidio de Adrian Jones. 9 meses después del brutal asesinato de Adrian Jones en Grand Prairie, Texas, la policía descubre que esta chica de 16 años era parte de un triángulo amoroso adolescente con su ex compañero de equipo David Graham. Y ahora, David debe confesar. Cuando David habló con los investigadores de la Fuerza Aérea, ellos le ordenaron someterse al polígrafo. Pero le fue mal en la prueba. Luego David hace una jugada inesperada. David pidió tipear su propia declaración. Y empezó a contar lo que había ocurrido. Escribe una confesión de 4 páginas y media y describe cada detalle del plan para matar a Adrian. David dice que era la única forma de restaurar su amor. Diane tenía en gran estima su virginidad. Era muy religiosa en su creencia de mantener la virginidad para su alma gemela, para la única persona con la que tendría relaciones sexuales en su vida. Cuando David le dijo de este único encuentro sexual con Adrian, Diane se descontroló. Diane era muy celosa y también muy posesiva. En ese momento, Diane empezó a gritar y a llorar, se puso muy histérica. Y David era capaz de todo para calmarla. Luego Diane dijo que lo único que sanaría su venganza de mujer era que él le quitara la vida a quien durante 1 minuto había ocupado su lugar. David se sorprende por su pedido de Diane, pero estaba dispuesto a todo para no perderla. De modo que le dice que sí, que matará a Adrian. En ese momento, David admitió que los dos habían participado en esto. Y rápidamente
se decidió conseguir una orden por causa probable para arrestar a Diane por homicidio premeditado. Ya bajo custodia fuimos a la prisión. Para ese momento, habíamos faxeado la copia de la declaración de David Graham. Me acerqué a ella y le dije, Diane, mírame, nos miramos. Le mostré la firma de él y las iniciales de él en un ángulo de la hoja. Quería que ella entendiera que el documento era genuino. Le pregunté, sabiendo lo que sabes, ¿quieres declarar? Y ella dijo sí. Según sus declaraciones, la noche del 3 de diciembre de 1995, Adrian Jones estaba hablando por teléfono con su novio Tracy, cuando recibió otra llamada. Era David Graham. David llamó a Adrian y le dijo, tengo que hablar contigo, y le pidió que saliera de su casa de noche para hablar de un tema que le preocupaba, porque necesitaba su amistad para llorar con ella, por así decirlo. Ella le respondió, sí, ven a mi casa y hablemos. David planea buscar a Adrian unas horas después, cuando sus padres estén dormidos. Y David, el amor secreto de Adrian, le pide que mantenga el encuentro en reserva, y así termina la llamada. Adrian le dijo a su madre que hablaba con David y a Tracy que hablaba con Brian. El plan inicial de Diane y David era que Adrian estuviera sola, cortarle el cuello y hundir el cuerpo en un lago cercano, usando como ancla para el cadáver una pesa para hacer gimnasia. Cerca de las 2:30 de la madrugada, con Diane escondida en la cajuela de la camioneta de la familia de David, el joven llega a la casa de Adrian. Ella ya está afuera esperándolo. David se aleja unos 15 kilómetros de la ciudad por la solitaria carretera Seaton, hasta un lugar tranquilo donde hablar con Adrian. Tanto David como Diane confesaron en detalle la horrorosa historia, pero también dan detalles que hacen que la historia sea creíble. Y esta es la historia de lo que pasó en palabras de ellos. David, el plan era, y no es nada fácil confesar esto, cortarle el cuello y hundirla hasta el fondo del lago. David se detuvo al costado de la carretera y Adrian ya había reclinado el asiento. Y él empezó a fingir que iba a besarla. Luego me hizo una seña para que saliera. Recuerdo que salí y al ver eso me enojé mucho más. Le pregunté a Adrian si David y ella habían tenido relaciones y ella me dijo que sí, pero que no lo había disfrutado, que sentía mucha culpa. Creo que fue la forma en que me miró cuando lo dijo lo que me enojó tanto. Me puse histérica y grité. David se puso a luchar con ella, que quería librarse de él. Diane le dio un golpe en el rostro con una de las pesas, mientras yo la sujetaba. Todo ese tiempo, lo único que hacía era preguntarme qué estaba haciendo. Pero yo sabía que esto había llegado demasiado lejos y no podía detenerlo. De algún modo detenerme me asustaba más que seguir. Adrian, por desgracia, huyó. Yo entré en pánico. Tomé la pistola de 9 milímetros y la seguí. En ese momento, ella ya estaba herida en la cabeza como para ir muy lejos. Corrió hasta un campo cercano y colapsó. Él dijo, está muerta. Yo sentí mucho miedo y dije, ¿estás seguro? No, no está muerta. Le dije que le disparara, que no estaba muerta. Apunté y disparé. Volví a disparar y fui corriendo al auto. Lo primero que nos dijimos fue, te quiero. Luego Diane dijo, no debimos hacer esto, David, pero ya era tarde. Cuando el caso fue a juicio, fue una locura y Revista People lo cubrió.
Los medios de todo el país se trasladaron a Mansfield para el juicio porque la noticia era enorme. We, the jury, find the defendant Diane Michelle Zamora guilty of the offense of capital murder as alleged in the indictment. We, the jury, find the defendant David Christopher Graham guilty of the offense of capital murder. En la sentencia por homicidio premeditado hay 2 sentencias. Cadena perpetua, que solían ser 35 años y ahora son 40. O la muerte por inyección letal. La familia de Adrian Jones no quiso la pena de muerte. It's difficult to lose a child, but to see 2 other children die is pointless. Todas las personas de esta historia parecían tener un gran futuro por delante. Adrian era inteligente, querida, totalmente inocente y su vida fue arrebatada. David y Diane eran las últimas personas de las que se esperaría un crimen como este. Eran chicos inteligentes, tenían objetivos y un futuro brillante. Pero tiraron todo por la borda. Mataron a una joven inocente, a sangre fría, y luego siguieron viviendo normalmente, pero eso no podía pasar más. Yo merezco este castigo. No puedo estar aquí y decir, no soy responsable de esto. Pero aquí llegan muchas personas, chicos como yo, jóvenes, insensatos, que cometen los mismos errores y aquí maduran, realmente maduran. Y yo creo que cuando uno comete errores o toma malas decisiones, bueno, merece tener tiempo. Pero tiene que haber oportunidad para demostrar que uno puede volver a vivir en la sociedad. No fue culpa de ella. Pero ella no habría estado en esa situación si yo no me hubiera descontrolado. Sí. The end of this day is not the end of my life or our family's life. But I hope that everyone remembers our daughter with the integrity that she has. Because she's still among us. A chuva começava sempre do mesmo jeito naquela cidade. Primeiro um cheiro de terra molhada. Depois um arrepio leve no ar. E só então as primeiras gotas, pequenas, tímidas, quase educadas, como se pedissem licença para cair. Naquela tarde de fim de novembro, em Victoria, na Colômbia Britânica, Emma Philippoff caminhava com o capuz puxado até quase cobrir os olhos. As mãos enfiadas nos bolsos do casaco vermelho, os fones pendurados, esquecidos, sem música. As luzes dos cafés e das vitrines refletiam no asfalto úmido, criando manchas tremidas que se misturavam aos passos apressados de gente que tinha hora, destino, rotina. Ela não tinha nada disso. Tinha tempo demais na cabeça e lugar de menos no mundo. Os cabelos claros, presos de qualquer jeito, escapavam pelas laterais do capuz. O rosto, bonito de um jeito delicado e inquieto, carregava um olhar que não combinava com a idade. Olhos que pareciam ouvir coisas que os outros não ouviam, ver detalhes que passavam despercebidos, sentir rachaduras onde todos juravam haver superfícies lisas. Emma parou na esquina e ficou ali por alguns segundos, observando o fluxo de carros, as pessoas dentro deles, a forma como as luzes dos semáforos alternavam entre vermelho, verde, amarelo, como se aquele sistema artificial fosse a única coisa verdadeiramente organizada em sua vida. Atravessar naquele momento parecia uma decisão maior do que realmente era. Ela respirou fundo,
Agarrou a alça da bolsa com um pouco mais de força, como se segurasse algo que poderia escorregar a qualquer momento. E, finalmente, deu o primeiro passo. Nos últimos dias, o relógio dentro dela não coincidia mais com o dos outros. As manhãs chegavam cedo demais. As noites demoravam demais a terminar. E entre uma coisa e outra, havia uma névoa de pensamentos que não se encaixavam em nenhuma lógica. Às vezes, Emma acordava com a sensação de que estava sendo observada pela própria cidade pelas janelas, pelas câmaras, pelas pessoas depois sentadas em cafés, pelos homens que esperavam no ponto de ônibus. Era como se um par de olhos invisíveis estivesse sempre 2 passos atrás, avaliando cada movimento seu. Você está diferente, tinham dito algumas pessoas nos dias anteriores. Colegas de abrigo, funcionários da cafeteria onde ela às vezes arrumava bicos. Conhecidos que a viam perambulando pela rua com um ar entre distraído e atento demais, Emma respondia com sorrisos pequenos. Com frases evasivas, como só estou cansada. Tá tudo bem, estou só pensando. Mas, por dentro, nada estava bem. Por dentro, havia uma inquietação que parecia crescer a cada dia, como se o mundo estivesse encolhendo em volta dela, apertando devagar, sem pressa, até que não houvesse mais espaço para respirar. Na manhã daquele dia, ela tinha acordado cedo no abrigo para mulheres onde vinha se hospedando um desses espaços temporários. Com colchões estreitos, barulho de passos a qualquer hora e uma constante sensação de provisoriedade. O teto baixo, as paredes brancas demais, a luz fluorescente que nunca apagava completamente. Outras mulheres ressonavam ao redor. Algumas viradas para a parede, outras de olhos abertos, encarando o nada como se também estivessem presas em um lugar que não sabiam nomear. Emma levantou devagar, sentindo o corpo mais leve do que deveria, como se estivesse se movendo dentro de outra pessoa. Caminhou até ao banheiro comunitário, observando o próprio reflexo no espelho manchado. O rosto que a encarou de volta parecia o dela, mas as expressões... Não... Havia algo estranho nos olhos, um brilho inquieto. Rápido, como se pensamentos demais cruzassem por ali a cada segundo. Ela se aproximou mais, quase colando a testa no vidro. Você está segura, murmurou para si mesma, em voz baixa. Você está segura, está tudo bem. O problema é que seu corpo não acreditava nas palavras, o coração acelerava sem motivo. As mãos suavam, a nuca formigava. Alguém me quer mal, ela tinha dito dias antes. Para uma funcionária do abrigo, eu não sei quem é. Mas eu sinto, a funcionária tinha respondido com aquele tom gentil e treinado, tentando equilibrar empatia e protocolo. Às vezes, a nossa cabeça cria ameaças quando estamos muito cansadas. Querida, talvez você precise descansar. Vamos ver um lugar mais fixo para você. Descansar, como se fosse simples desligar o ruído da própria mente. Depois do café ralo servido em bandejas, Emma saiu para a rua com o casaco vermelho, a bolsa surrada e a inquietação colada ao peito. Havia um plano ou parte de um voltar para casa, para a mãe, para um lugar que, na memória, ainda tinha cheiro de comida quentinha e de livros velhos empilhados em estantes. Ela vinha atadeando essa decisão há semanas.
como se voltar significasse admitir que tinha falhado na tentativa de encontrar um lugar próprio no mundo, mas os últimos dias tinham estreitado o espaço à sua volta de tal forma que o orgulho deixou de ser prioridade. No fundo, ela sabia se ficasse, algo ruim poderia acontecer. Não sabia o quê, não sabia como. Não sabia se era real ou se era um medo que crescia por razões químicas dentro do cérebro, mas sabia. E, naquele dia, finalmente pegou o telefone. A ligação cruzou uma província inteira. O toque ecoou num apartamento distante, onde uma mulher olhava pela janela sem saber exatamente porquê, com a sensação estranha de que deveria estar preocupada com alguma coisa. Mas sem lembrar do quê, quando o telefone tocou, a mão de Shelley Philippoff tremeu um pouco ao atender. Alô? Houve um silêncio curto, cheio. Mãe! Shelley reconheceria aquela voz em qualquer lugar do mundo. Ela fechou os olhos por um segundo, como se o peito houvesse sido apertado. Emma, disse. E o nome saiu carregado de alívio e preocupação ao mesmo tempo. Onde você está? Do outro lado, o barulho da rua vazou pela ligação. Carros, passos. Algum vento? Em Victoria? Ainda? A pergunta escapou antes que ela pudesse controlar. Minha filha, eu estou tão preocupada. Você anda soando tão diferente. Houve uma respiração profunda, como se Emma estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Mãe, que começou, hesitante. Você pode vir me buscar? Shelley endireitou a coluna, o coração acelerando. Posso o quê? Vir me buscar. A voz dela falhava em alguns pontos, como se estivesse lutando para não chorar. Eu acho que não consigo voltar sozinha. A frase, simples, cortou Shelley por dentro. Emma sempre foi independente. Sempre foi a garota que fazia mochilão, que pegava ônibus sozinha, que se jogava em cidades novas com uma facilidade que a mãe, às vezes, invejava. Ouvir da boca da própria filha, eu não consigo, acendeu uma sirene interna que ela não poderia ignorar. Claro que eu vou, respondeu, sem pensar duas vezes. Eu pego o primeiro voo. Fica calma? Tá. Só um pouco mais. Fica no abrigo. Fica num lugar seguro. Não some de mim. Eu tô indo. Silêncio. Do outro lado da linha. Emma não respondeu de imediato. Shelley apertou ainda mais o telefone. Emma chamou. A voz da filha voltou, baixa, quase sussurrada. Me promete que vem? Eu prometo, dessa vez. O silêncio foi de outro tipo, um silêncio de acordo. Depois, a linha caiu. Shelley ficou ali, com o aparelho ainda colado ao ouvido, ouvindo apenas a própria respiração. O coração batia tão alto que parecia preencher a sala. Ela se levantou num impulso, pegou a bolsa. Vasculhou por passaporte, cartão de crédito. Qualquer coisa que precisasse. Entrou no site da companhia aérea com os dedos trêmulos, tentando encaixar o primeiro voo que a levasse até a filha. No fundo da mente, uma frase ecoava, insistente. Chega a tempo, chega a tempo. Por favor, chega a tempo. Emma desligou o telefone e ficou parada no meio da calçada por alguns segundos, com o aparelho ainda na mão. Como se não soubesse o que fazer em seguida, as pessoas desviavam dela.
contornando sua imobilidade com a mesma naturalidade com que contornariam um poste, um saco de lixo, uma poça d'água. O mundo não parava porque ela estava parada. O mundo seguia. Ela... Não, mãe vai vir. Repetiu mentalmente. Ela vai vir me buscar. Vai ficar tudo bem. Eu só preciso aguentar até lá. Mas havia algo que não encaixava. Porque, se por um lado a ideia da mãe chegando, abraçando-a, levando-a de volta para um lugar conhecido, aquecia um pouco seu peito. Por outro, uma sombra cruel sussurrava. E se não der tempo? E se alguém chegar antes dela? E se o que você sente for real? E não só medo? Emma apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Olhou para os lados. Ninguém parecia olhar diretamente para ela. Mas a sensação de estar sob mira não passava. Então, fez o que vinha fazendo nos últimos dias. Começou a andar. Enquanto o sol descia devagar, o centro de Victoria se transformava. Os turistas se recolhiam. Os funcionários das lojas fechavam as portas de vidro. Alguns bares acendiam luzes quentes. Convidativas, os ônibus se enchiam de gente voltando para casa. As bicicletas cortavam o ar. Os sem-teto procuravam cantos menos frios para passar a noite. Emma passava por tudo aquilo como se estivesse assistindo a um filme sem som. Voltava ao abrigo. Saía de novo, entrava num café, sentava por alguns minutos, encarava uma xícara de chá pela metade, saía deixando o resto ali, parava diante das vitrines. Mas não via os objetos, via apenas seu próprio reflexo, multiplicado, distorcido, reproduzido em múltiplos ângulos. Às vezes, tinha a impressão de que o reflexo atrasava um pouco. Como um espelho com defeito, não confia em ninguém. Dizia uma voz baixa dentro dela. Eles sabem. Eles percebem. Eles veem mais do que você mostra. Ela tentava calar essa voz com outra. Você está cansada. São dias sem dormir direito. São noites de medo. Você não é louca. Você só está esgotada. Mas o corpo, de novo, não acreditava. No meio da tarde, decidiu voltar ao abrigo para pegar algumas coisas. Talvez fosse bom arrumar a mochila, separar documentos, se preparar. Se a mãe estava vindo, precisava estar pronta. Quando entrou no prédio, o cheiro de desinfetante e de café velho a atingiu de uma vez. As funcionárias circulavam com papéis nas mãos, algumas mulheres conversavam baixinho em um canto, outras dormiam enroladas em cobertores finos. Emma, uma das funcionárias, a chamou. Aproximando-se com um sorriso profissional, está tudo bem. Ela hesitou. Não. Pensou, mais ou menos respondeu em voz alta. Minha mãe vai vir me buscar. Isso é ótimo, disse a mulher. Sincera, você conseguiu falar com ela? Emma assentiu. Ela vem amanhã. Só dizer em voz alta trouxe um pequeno alívio. Mas, ao subir as escadas até o quarto onde deixara suas coisas, algo no corredor a fez parar. Um som, uma risada, talvez, ou um cochicho, ou o eco de um passo. Ela se virou devagar, com a sensação de que alguém estava atrás dela. Nada. O corredor estava vazio, apenas as portas fechadas. A luz fria, o barulho distante de televisão de algum quarto. Mesmo assim, o frio subiu pela coluna.
até a nuca, ela entrou no quarto, pegou a mochila, começou a enfiar coisas dentro. Um caderno com poemas, uma camiseta favorita, um par de sapatos, um envelope com documentos. Cada objeto parecia frágil demais diante da magnitude do medo que sentia. Ao sair novamente para a rua, o céu já começava a ficar mais escuro e, em outro ponto da cidade, um avião ganhava velocidade na pista, levando uma mãe na direção de uma filha que ainda não sabia que aquela corrida contra o tempo seria de todas a mais importante. No fim da tarde, um posto de gasolina e conveniência, iluminado demais, recortava-se contra o céu que escurecia. As câmaras de segurança piscavam pequenos pontos vermelhos. Uma porta automática abria e fechava em intervalos, respirando gente para dentro e para fora. Emma entrou, trazendo consigo o cheiro de umidade, o casaco vermelho chamando a atenção em meio às prateleiras de salgadinhos e bebidas. O frio começava a incomodar. Ela caminhou até ao balcão com passos um pouco trêmulos, o olhar varrendo o ambiente com uma intensidade que não passaria despercebida a um observador atento. O atendente, acostumado a figuras estranhas daquela cidade, a encarou por um segundo a mais do que encararia qualquer outro cliente. Oi, disse, em tom neutro. Emma abriu a carteira, os dedos buscando notas amassadas. Você pode... Começou a voz baixa. Frágil, você pode chamar um táxi para mim? Ele franziu a testa. Claro. Para onde? Essa era a pergunta simples que, naquele momento, soou brutal. Para onde? Emma encarou o vazio por trás do atendente, um painel com cigarros. Isqueiros? Chicletes? A pergunta parecia maior do que o espaço. Não sei ainda disso. Por fim, só chama... Por favor. Ele ligou. Enquanto esperavam, ela se afastou de um pouco do balcão, andando em círculos pequenos, abraçada a si mesma. As câmaras registravam tudo, cada movimento, cada volta, cada olhar inquieto lançado em direção à porta, como se temesse que alguém entrasse. Quando o atendimento do táxi finalmente respondeu, o funcionário deu o endereço do posto, combinou a corrida. Ao desligar, olhou para Emma. Eles estão vindo, avisou. Ela assentiu, mas algo no corpo dela pareceu encolher ao ouvir aquilo, como se chamar um carro fosse também chamar alguma coisa que ela não queria nomear. Você está bem? O atendente insistiu. Quebrando a barreira do estritamente profissional, Emma o encarou por um momento e naquele olhar havia um pedido de ajuda silencioso, um cansaço profundo, uma vontade enorme de dizer não, mas o que saiu foi: só estou com medo. O atendente não sabia o que fazer com aquela resposta. Medo de quem? De onde? Talvez ele tenha pensado em ligar para alguém. Talvez tenha pensado em fazer mais perguntas. Talvez tenha pensado em dizer: você quer que eu ligue para a polícia? Mas o movimento do mundo é rápido demais. E, às vezes, a hesitação de poucos segundos decide o peso de toda uma vida. A porta automática se abriu. O frio entrou. Emma olhou para fora, como se o escuro lá fora fosse uma parede viva, prestes a engolir quem se aproximasse demais. O táxi ainda não tinha chegado. Ela voltou a caminhar em círculos, os braços cruzados sobre o peito,
O casaco vermelho riscando o chão de um lado para o outro. As câmaras continuavam gravando. O atendente, atrás do balcão, continuava observando. Lá em cima, em algum ponto do céu escuro, o avião que trazia Shelley cortava nuvens, aproximando-se milha a milha da mesma cidade. A distância entre as duas, naquele momento, não era apenas geográfica, era feita de minutos, de decisões, de portas que se abrem e de portas que se fecham. E, enquanto o relógio marcava mais um fim de tarde em Victoria, uma sensação invisível, mas esmagadora, se espalhava em torno de Emma Philippoff. O relógio digital atrás do balcão mudou de 17h52 para 17h53, com um estalo quase imperceptível. Emma continuava andando em círculos entre as prateleiras, como um pássaro preso numa gaiola invisível. O casaco vermelho riscava o chão de um lado para o outro, passando diante da geladeira de bebidas, da prateleira de chips, do expositor de doces. Seus passos eram curtos, mas apressados, como se o corpo quisesse correr e a mente ainda não tivesse decidido para onde. O atendente fingia-lhe arrumar maços de cigarro atrás de si, mas, na verdade, não tirava os olhos dela. Não era curiosidade mórbida, nem julgamento. Era aquele incômodo de sentir que alguém à sua frente estava à beira de um precipício invisível e que qualquer frase mal colocada poderia empurrar. Ela parou de repente em frente à porta de vidro. Olhou para fora. Lá fora, o mundo continuava o mesmo. Carros passando, faróis acesos, um ônibus virando a esquina, pessoas cruzando a calçada com sacolas, crianças reclamando do frio. Um homem com um cachorro de coleira passou devagar diante do posto. O animal sacudiu a água do pelo. O dono encolheu-se dentro do casaco. Emma sentiu, por um instante, uma inveja quase infantil daquela cena simples, um cara e seu cachorro. Indo para casa, um lugar com luzes acesas, com cheiro de comida, com televisão ligada. Ela não sabia mais como era isso. A porta abriu com um sopro de ar gelado. Um cliente entrou apressado, sacudindo o guarda-chuva, quase esbarrando nela. Emma deu um passo para o lado, o coração dando um salto dentro do peito por reflexo. Desculpa, murmurou. Uma sopa se comem. Sem realmente olhar. Ela não respondeu. O estalo do relógio marcou 17h54. Ele está chegando, avisou o atendente, tirando os olhos da tela do telefone. O táxi. 2, 3 minutos. Emma assentiu mecanicamente. Era isso que ela queria. Não era um táxi, uma corrida, qualquer lugar que não fosse aquela esquina onde o peito apertava como se alguém estivesse sentado em cima dele. Mas, quando tentou se imaginar dentro do carro, uma imagem se impôs antes de qualquer outra. Ela, no banco de trás, o motorista no volante, o rosto jamais visto refletido no retrovisor. Os olhos encarando-a pelo espelho, olhos que poderiam saber demais, olhos que poderiam reconhecê-la, olhos que poderiam ser de alguém que fazia parte daquilo que ela tanto temia. A voz antiga dentro da cabeça sussurrou de novo. Ninguém é seguro. Ninguém é neutro. Eles estão por toda parte. Gus. Ela sacudiu a cabeça. Como se pudesse expulsar o pensamento à força. Podia ser só paranoia. Podia ser só a mente exausta. Podia ser. Mas e se não fosse? Lá no alto, acima de nuvens densas e indiferentes,
O avião cortava o céu num traço de metal. Shelley Philippoff olhava pela janela sem realmente enxergar a paisagem escura. O reflexo da própria imagem no vidro devolvia uma mulher de 40 e poucos anos que parecia ter envelhecido uma década em poucos dias. Os dedos dela apertavam um guardanapo de papel até rasgá-lo em tiras finas. A conversa com a filha se repetia na memória em loops. Você pode vir me buscar. Eu não consigo voltar sozinha. Me promete que vem. Ela tentava se agarrar à ideia de que aquele pedido era um sinal de melhora. Emma. Finalmente, pedindo ajuda. Emma, finalmente, admitindo que não estava bem. Emma. Finalmente, abrindo uma brecha no casulo de silêncio que vinha construindo. Mas, por baixo desse consolo, havia-se outra sensação aguda, cortante, insistente, tarde demais. Shelley olhou para o mapa de voo na tela à sua frente, onde um aviãozinho animado se movia lentamente sobre a província. Mais 1 hora, informava o monitor. 60 minutos. Milhares de segundos, e cada um deles parecia longo demais. Ela fechou os olhos e fez o que as mães fazem quando não têm mais nada à mão. Orou. Prometeu barganhas ao universo. Conversou mentalmente com uma filha que, talvez, naquele exato momento, estivesse perambulando sozinha por ruas molhadas. Espera por mim. Emma fica num lugar iluminado. Fica onde tem gente. Só espera por mim. Tá. O táxi finalmente virou a esquina. O carro amarelo parou diante da bomba de gasolina, o motor ronronando baixo. O limpador de para-brisa varrendo gotas com um ritmo quase hipnótico. Aí, disse o atendente, apontando para a frente. Chegou. Emma se virou devagar. O carro parecia comum, motorista de meia-idade. Jaqueta escura, mão esquerda no volante, mão direita mexendo em alguma coisa no painel. Nada. À primeira vista, denunciava perigo. Era apenas um homem trabalhando numa noite fria, tentando juntar corridas suficientes para pagar contas. Mesmo assim, Emma sentiu o corpo enrijecer. Era como se sua pele tivesse começado a formigar, como se todos os fios de cabelo da nuca tivessem se arrepiado ao mesmo tempo. Ela olhou para o atendente. Os olhos dele eram um ponto neutro. Mas havia neles uma pergunta muda, tímida. Você quer que eu diga alguma coisa? Você quer que eu faça algo? Emma andou até a porta. Os sensores captaram seu movimento e as folhas de vidro se abriram com um sopro úmido. O frio a atingiu em cheio, como uma parede. Ela deu 2 passos para fora e, no terceiro, parou. Parou porque, pela primeira vez, não foi apenas a sensação. Foi uma imagem tão rápida que, se ela contasse depois, diriam que foi só imaginação. No reflexo da janela lateral do carro, por um segundo, pareceu ver um rosto no banco de trás, um contorno. Uma sombra, algo. Ela piscou, o reflexo sumiu. Talvez nunca tivesse estado ali. Talvez fosse apenas o reflexo das prateleiras da loja. Talvez fosse apenas uma luz atravessando o vidro por acaso, mas, para alguém cujo mundo vinha sendo montado e desmontado por impressões, aquele detalhe ganhou proporções gigantescas. Seu peito apertou, as mãos suaram. O motorista abaixou o vidro. Emma.
Perguntou com um tom neutro. Como se aquela corrida já estivesse combinada, como se fosse apenas mais um nome na lista. O fato de ele saber seu nome, ainda que fosse apenas porque o funcionário dera, soou errado demais na cabeça dela. Soou como se alguém estivesse sempre 2 passos à frente. Ela deu um passo atrás. Eu mudei de ideia, murmurou. Quase num sussurro, o motorista franziu a testa. Surpreso. Como assim? Já estou aqui, moça. Emma balançou a cabeça, o casaco vermelho tremendo um pouco. Desculpa, eu não posso. O atendente da porta levantou a mão meio em gesto de conciliação. Tá tudo bem, disse ao motorista. Acontece, eu arranjo outra corrida para você. O homem resmungou algo inaudível, voltou a subir o vidro, engatou a marcha e se afastou, lançando a Emma um último olhar confuso pelo retrovisor. O carro foi embora, o som do motor diminuiu até se perder na rua. Emma ficou ali, parada na calçada, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Alívio por não entrar. Culpa por ter adiado, mais uma vez, qualquer movimento concreto atrás dela. O atendente cruzou os braços. Você tem certeza de que está bem? Perguntou mais uma vez, arriscando ultrapassar a linha do cliente para o ser humano. Ela respirou fundo. Sem se virar, não respondeu. Enfim, foi a única verdade completamente limpa que conseguiu dizer naquele dia. Eu não estou bem. Sua voz saiu fina, quebradiça, mas firme no conteúdo. Ele não sabia o que fazer com aquilo. Nenhum manual ensinava o que fazer quando alguém dizia, com todas as letras, que não estava bem e, ainda assim, se recusava a aceitar qualquer ajuda formal. Se quiser, posso ligar para alguém, arriscou. Polícia. Ambulância? Alguma coisa assim. Emma se virou devagar, os olhos brilhando de um jeito estranho. Eu já liguei para quem importa, respondeu. Ela está vindo. Depois disso, puxou o capuz, apertou a bolsa contra o peito e começou a andar. A cidade parecia outra quando a noite caiu de vez. As luzes dos postes criavam poças de dourado no asfalto molhado. As vitrines dos restaurantes mostravam gente rindo, bebendo vinho, aquecendo as mãos em xícaras fumegantes. Táxis passavam, ônibus cheios, buzinas distantes. Emma caminhava sem rumo definido, mas sempre em círculos invisíveis. Como se uma força a mantivesse presa a um perímetro que ela não via. Às vezes, parava na frente de um café e ficava olhando lá dentro. Via casais conversando inclinados sobre mesas. Amigos dividindo pratos, crianças cochilando no colo de pais exaustos. A sensação de estar do lado de fora, literalmente, da vida dos outros doía como um arranhão antigo reaberto. Em uma esquina, um homem com um cachorro cruzou com ela. Era o mesmo que passara diante do posto. Desta vez, ele a viu. Não apenas passou por ela como se fosse parte da paisagem. Os olhos dele se detiveram por um segundo a mais, como se seu cérebro tivesse reconhecido alguma coisa. Casaco vermelho, olhar perdido, passos inquietos. O cachorro cheirou o ar, curioso. Emma não disse nada, continuou andando. Mas aquele homem, mais tarde, se lembraria dela com uma clareza perturbadora. Quando policiais o procurassem pedindo qualquer detalhe sobre aquela noite, Jessica disse às 19h e pouco.
O centro de Victoria tinha um brilho ordenado, fachadas bem cuidadas. Hotéis elegantes, gente indo e vindo com bolsas de compras. O mar escuro ao longe, refletindo luz. Emma parou diante de um hotel grande, cheio de janelas, com entradas imponentes. Ficou ali, observando, como se tentasse decidir se aquele lugar era uma fortaleza protegida ou parte do cenário que a assustava. Talvez fosse os dois. Enquanto estava parada na calçada, com o casaco vermelho aceso sob as luzes, um carro de patrulha passou devagar. Os policiais dentro dele a viram. Era impossível não ver uma mulher sozinha, andando sem rumo, com a expressão desconectada do ambiente ao redor. Os movimentos truncados de quem não está apenas pensando. Eles reduziram a velocidade, trocaram olhares. Um deles rolou o dedo pelo rádio. Central, aqui é, equipe 12 disse. Com calma, temos uma feminina em situação possivelmente vulnerável perto do... Mencionou o nome do hotel. A resposta veio rápida, carregada de preocupação já conhecida. Recebido. Pode ser a mesma pessoa sobre a qual recebemos uma ligação mais cedo. Verifiquem, por favor. A mãe está a caminho da cidade, bastante preocupada. Diz que a filha anda fora de si. O carro encostou. Um dos policiais desceu. Emma ouviu-se aproximando e, por um instante, o medo explodiu dentro do peito. Uniforme, luz refletindo na insígnia, mãos visíveis, rádio no ombro. Ela sabia que, teoricamente, deveria sentir-se segura, mas, na mente já desgastada, qualquer figura de autoridade podia ser também parte de uma ameaça. Boa noite, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Você poderia me dizer seu nome? Ela hesitou. Os olhos oscilavam entre o rosto dele, a viatura atrás. A calçada ao lado. A entrada do hotel. Tudo parecia ter o mesmo peso. Emma respondeu. Por fim, o policial assentiu. Consultando um bloquinho no bolso, Emma Filipov. Ela sentiu um choque leve. Como você sabe? Sua mãe ligou pra gente, explicou. Com calma. Disse que você poderia precisar de ajuda. Ela está vindo para cá. Um voo. Acho que pousa ainda hoje. A palavra mãe atuou como um fio de luz num corredor escuro. Emma piscou. Como se a visão ficasse um pouco mais nítida. Ela está vindo mesmo? Perguntou, num tom de criança pequena, confirmando um combinado. Está... Ele fez um gesto suave com a cabeça. Você quer que a gente leve você para um lugar seguro? Podemos te levar até o abrigo. Ou até a delegacia. Ou até um hospital. Qualquer lugar que você se sinta mais tranquila. Tranquila. Palavra estranha para alguém cujo corpo era um campo minado. Ela cruzou os braços sobre o peito. Eu quero... Começou. Mas a frase morreu no ar. O que ela queria, de verdade. Entrar num carro de polícia, subir numa viatura com rádio chiando, luzes piscando, ir para um hospital, com luz fluorescente, perguntas. Termos médicos rodando em volta. Cada opção parecia trazer riscos. E, ao mesmo tempo, a ideia de continuar na rua, sozinha. Não parecia menos perigosa. Você parece assustada, observou o policial. Sem julgamento, Emma o encarou.
Eu estou assustada, concordou, mas não sei de quem. Ele trocou um breve olhar com o colega dentro do carro. Era evidente que não estavam lidando apenas com alguém perdida. Havia um sofrimento evidente, um desalinhamento entre o que ela dizia e o que o corpo dela gritava. Você tem alguma coisa com você? Perguntou ele. Alguma arma? Alguma coisa que possa te machucar? Ela balançou a cabeça. Eu tenho... Abriu a bolsa. Procurou algo lá dentro. Tirou apenas um pequeno objeto que parecia mais um amuleto do que qualquer outra coisa. Só isso. Guardou de novo. Como se fosse um segredo. Ele assentiu. Tudo bem. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Gente passava ao lado, jogando olhares rápidos, alguns curiosos, outros indiferentes. O mundo continuava girando, enquanto, naquela pequena bolha de calçada, uma decisão importante precisava ser tomada. Você quer que eu ligue para sua mãe? O policial ofereceu. Podemos falar com ela juntos. Por viva voz. Ela deve estar chegando. Emma pensou por um instante. Era tentador. Ouvir a voz da mãe, sentir-se, por alguns segundos, de novo filha. Talvez fosse o fio que precisava para se agarrar à realidade, mas, ao mesmo tempo, o medo de dizer qualquer coisa em voz alta na frente de polícia. Na rua, perto de um hotel, sob câmaras, travava sua garganta. Eu não consigo falar agora, murmurou. Ele respirou fundo. Tudo bem. Então a gente precisa decidir disso, com gentileza. Mas também com o peso da responsabilidade. Você quer que eu te leve em algum lugar? O abrigo aceita você. Sua mãe pediu que a gente não te deixasse sozinha. Emma olhou para a rua, para as luzes, para a viatura, para o rosto desconhecido daquele agente e para a própria mão, tremendo levemente. Pela lógica, a resposta era óbvia. Mas a mente dela já não obedecia à lógica simples, obedecia à sensação. E a sensação dizia: se você entrar em qualquer carro hoje, pode ser que não saia. Eu só quero caminhar, respondeu. Por fim, só isso, eu vou ficar bem. O policial hesitou. Havia protocolos. Havia recomendações, mas também havia limites. Ela era adulta, não cometera crime. Respondia coerentemente, ainda que com estranheza às perguntas. Não podiam simplesmente obrigá-la. Você tem certeza? Insistiu. Pela última vez, ela assentiu. Era mentira. Mas ele não tinha como saber. Ele puxou um cartão do bolso. Se você mudar de ideia, entregou a ela. Liga para esse número. Pode ser a qualquer hora. A gente vem te buscar. Tudo bem. Emma pegou o cartão como se pegasse algo inflamável. Tá. Ele recuou. Entrou de novo na viatura, falando alguma coisa pelo rádio que ela não ouviu. O carro se afastou devagar, as luzes comuns acesas, sem sirene, mergulhando de novo no fluxo da cidade. Emma ficou sozinha, diante do hotel, com o casaco vermelho. O cartão no bolso, a cabeça cheia de vozes. O avião da mãe, acima de nuvens e quilómetros de distância. Já iniciava a descida. Naquele pedaço de calçada, uma linha invisível tinha acabado de ser traçada.
A linha entre o que a polícia podia fazer e o que não podia, entre o que os outros viam como escolha e o que, dentro dela, era apenas desespero mascarado de autonomia. Emma respirou fundo. Deu as costas para o hotel e começou a andar. Enquanto a noite de Victoria seguia, indiferente, sem saber que, a cada passo daquela mulher de casaco vermelho, aumentava a distância entre ela e qualquer lugar onde fosse possível dizer, com honestidade: ela está segura. A noite tinha um jeito estranho de dobrar o tempo. Emma caminhava sem perceber quanto andava, quanto voltava, quanto repetia as mesmas esquinas. As luzes da cidade se misturavam. Portas de lojas ficavam iguais. Vitrines passavam diante dela como se alguém estivesse rebobinando a mesma sequência várias vezes. Ela virou à direita, achando que estaria indo para um lugar novo e, de repente, o posto de gasolina apareceu de novo, iluminado demais, recortando o escuro como se fosse uma cena fixa à qual ela estivesse condenada a retornar. Por um segundo, pensou que estivesse presa em um círculo literal, como se Victoria tivesse se transformado num tabuleiro e alguém a estivesse movendo de casa em casa sem deixá-la sair do mesmo quadrante. As câmaras lá em cima ainda piscavam luzes vermelhas. A porta automática ainda abria e fechava sozinha. O atendente ainda estava atrás do balcão, com o mesmo colete. A mesma cara de cansaço, o mesmo olhar de quem vê gente sem nunca, de fato, enxergar. Dessa vez, ele a reconheceu de imediato. Casaco vermelho, olhos fundos, passos inquietos. Você voltou, comentou. Sem saber se aquilo era bom ou ruim, Emma não tinha certeza de nada. Entrou sem responder, como se a luz forte lá dentro fosse, ao mesmo tempo, um alívio e uma agressão. Ela sentiu o calor seco do ambiente bater no rosto, misturando-se ao cheiro de fritura velha e café requentado. Havia outros clientes ali, mas tudo parecia desfocado. Só o som dos próprios passos nela e o barulho distante de um refrigerador quebrando o silêncio. O táxi não chegou. Perguntou o atendente, tentando encaixar alguma lógica naquilo. Emma olhou brevemente para ele, como se a pergunta viesse de muito longe. Chegou, respondeu. Eu é que não fui. Ele assentiu devagar. Não era tão difícil de adivinhar. As mãos dela tremiam levemente, escondidas dentro das mangas. A respiração era curta. Ela parecia alguém que tinha corrido muito. Embora o corpo não estivesse suado, você quer alguma coisa? Ele se arriscou a perguntar: comer? Beber? Ficar um pouco aí? Emma inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando todas essas opções com a mesma dificuldade com que avaliaria enigmas complexos. Eu não quero ir embora, confessou. Por fim, a frase não era um pedido, nem uma decisão. Era uma declaração de estado, como se dissesse: eu não aguento mais ficar lá fora sozinha. O atendente, sem qualquer preparo especial para lidar com alguém em ruptura, tomou a única decisão que achou que podia tomar sem ultrapassar demais seu papel. Você pode ficar aqui dentro quanto quiser, disse, apontando para as mesas de plástico num canto. Enquanto eu estiver de turno, está tudo bem. Emma sentiu como se tivesse acabado de receber uma espécie de salvo-conduto temporário. Foi até uma das mesas, sentou, apoiou a bolsa no colo, os braços em volta dela, como se abraçasse um corpo frágil. Por alguns minutos,
Ficou imóvel. O relógio pulou para 19h22. Do outro lado da cidade, um painel eletrónico no aeroporto anunciava a chegada de um voo. Os passageiros começaram a sair pelo portão. Uma sequência de rostos anónimos, malas de rodinha, passos apressados. Shelley Philipov surgiu em meio a eles com a mesma expressão que tinha desde que embarcara. Um misto de pressa e atraso, esperança e medo. Ela procurava a filha em cada rosto jovem que via, embora soubesse que Emma não estaria ali. Mas a mente faz isso. Tenta encaixar a ausência em qualquer lugar. Depois de pegar a mala, caminhou rápido até a saída, onde o ar frio da noite a atingiu com um cheiro de combustível e chuva. O táxi que a levou para o centro da cidade atravessou avenidas iluminadas. Shelley olhava pela janela como se pudesse, por acaso, ver a figura de um casaco vermelho em alguma esquina. Uma parte dela insistia em acreditar que chegaria ao abrigo. Abraçaria Emma, brigaria com ela. Choraria com ela, levaria as coisas. Voltariam juntas. Outra parte, silenciosa, sussurrava. Você chegou depois. Primeira vez em Victoria? Perguntou o motorista, tentando puxar conversa. Não, ela respondeu, sem tirar os olhos da rua. Mas é a primeira vez que venho buscar minha filha, que está com medo. Ele não soube o que dizer. Dirigiu em silêncio até o hotel simples, onde ela havia reservado um quarto às pressas. Shelley deixou a mala no quarto sem nem acender todas as luzes. Mal olhou para a cama, pegou o telefone, discou o número da polícia que tinha falado com ela horas antes. Eu já estou aqui, anunciou. Sem cumprimentos, onde ela foi vista pela última vez. No posto, Emma abriu a bolsa. Não buscava dinheiro, não buscava documentos, buscava as palavras. Puxou de lá de dentro um caderno amassado, de capa dura, com páginas já cheias de frases, rabiscos. Pedaços de poemas, listas sem sentido aparente. A caneta estava presa com um elástico improvisado. Ela abriu, numa página limpa. Ficou olhando para o branco por alguns segundos longos. Depois, começou a escrever. As palavras saíam rápidas, inclinadas com força demais. Quase rasgando o papel. Não eram frases organizadas, nem texto corrido, eram como pedaços de pensamentos que nunca tinham encontrado espaço para sair. Eles estão me vendo. Eu não sei onde é seguro. Mãe, vem logo. Eu sei que tem alguém. Não sou louca. Em alguns pontos, a letra descia. Subia, falhava. Como se a mão perdesse força e voltasse a ganhar. Do balcão, o atendente observava de longe, vez ou outra. Algum cliente entrava, pagava cigarro, abastecia o carro, comprava cerveja. Para todos eles, aquela menina sentada na mesa com um casaco vermelho e um caderno na mão era apenas mais uma excentricidade da cidade. Para ele, que já a tinha visto recusar um táxi, admitido medo, rondado o posto como alguém fugindo de algo invisível. A imagem ganhava outro peso. Ele considerou, de novo, ligar para a polícia, mas uma parte sua também sabia como o mundo triangula esse tipo de situação. Mulher confusa, possivelmente sob efeito de algo, recusando ajuda. Quem, exatamente? Viria? O que fariam? Levariam ela? Deixariam?
Ou apenas registrariam mais uma ocorrência de alguém em surto? A situação parecia sempre escorregar do concreto. Você quer café? Ele perguntou. Por fim, quebrando o próprio protocolo de indiferença, Emma levantou os olhos. Quero, respondeu. Num fio de voz, ele trouxe um copo de papel com café preto. Quente demais. Ela o pegou com as duas mãos, como se segurasse um objeto precioso, e ciscou dos giros. Ficou olhando o vapor subir, desaparecer, subir de novo, desaparecer. Bebeu um gole, fez uma careta leve, mas não reclamou. Era alguma coisa quente, alguma coisa que preenchia o vazio por dentro por alguns segundos. O relógio mudou para 19:38. Shelley foi direto do hotel para a delegacia. A sala de espera tinha cadeiras duras e cheiro de papel, talco barato e café velho. Um policial a levou até um espaço mais reservado, onde outro agente, mais velho, com olhar cansado, já folheava uma pasta. Senhora Philipov, ele começou. Nós tivemos vários relatos hoje. Sua filha foi vista em diferentes pontos da cidade. Um abrigo, um posto de gasolina, perto de um hotel. 2 dos nossos agentes falaram com ela há pouco tempo. Shelley agarrou a borda da mesa. E ela está onde agora? Perguntou, sem rodeios. Ele respirou fundo, saindo do hotel. Ela insistiu em continuar andando, não queria ser levada a lugar nenhum. Eles ofereceram abrigo, ofereceram uma carona. Ela recusou, disse que queria caminhar. Ela não está bem, Shelley rebateu. Vocês sabem? Eu disse, não é uma adolescente fazendo drama. É uma mulher em colapso. O policial não discordou. Sabemos que ela está fragilizada. Era a palavra que usavam para evitar termos que soassem definitivos demais. Fragilizada. Não quebrada. Não perdida. Apenas frágil. Onde foi esse posto? Shelley insistiu. O que aconteceu lá? Ele folheou algumas anotações. Um funcionário ligou antes, Monsieur Thomas, dizendo que ela parecia assustada. Pediu táxi. Não entrou. Depois voltou lá. Ele informou. Pelo que sabemos, ela esteve ali, olhou o horário anotado. Há menos de 1 hora, Shelley sentiu o corpo inteiro reagir. Então, por que estamos aqui conversando? Perguntou. A voz, crescendo, me leve até lá. Agora, passou-se. No posto, o movimento começou a diminuir. Aquela faixa do início da noite em que gente indo para casa divide espaço com gente indo trabalhar em turnos tardios já tinha passado. Agora eram mais os carros solitários, as caminhonetes carregadas. Os rostos cansados. Emma ainda estava sentada na mesma mesa. Mas agora tinha cruzado as pernas sobre o banco, encolhendo-se mais. Como se tentasse ocupar menos espaço no mundo, o caderno estava aberto. A caneta parada no meio da página, ela olhava para uma frase específica, repetida 3 vezes, como se tentasse convencer alguém ou convencer a si mesma. Eu não quero desaparecer. Eu não quero desaparecer. Eu não quero desaparecer. O atendente se aproximou devagar, carregando um saco de lixo. A gente fecha às 10, informou-me, com um cuidado enorme para que a frase não soasse como expulsão. Mas ainda falta...
Se você quiser, posso chamar alguém para vir falar com você. Algum serviço social. Alguma coisa assim. Emma piscou algumas vezes, como se tivesse sido arrancada de outro lugar. Eu não quero hospital, respondeu. De imediato, não falei hospital. Não quero ambulância. Também não falei ambulância. Ela apertou os lábios. Eu não posso ir para qualquer lugar, murmurou. A frase morreu no ar. Eles quem? Emma sacudiu a cabeça. Você acha que eu estou louca? Perguntou, de súbito. Com uma honestidade dolorida, ele demorou a responder. Eu acho que você está assustada, disse. Por fim? E que está sozinha demais. Ela engoliu em seco. Só de ouvir em voz alta, as palavras pareciam grandes demais. Sozinha demais. Ele voltou para o balcão quando as luzes de faróis cortaram a vitrine de novo. Desta vez, não era táxi. Era uma viatura. Shelley desceu do carro da polícia com a pressa de quem tem medo de que qualquer atraso de segundos altere destinos. Quando entrou pela porta automática, o mundo de Emma e o dela finalmente se encontraram na mesma sala. O atendente reconheceu, na postura daquela mulher, o olhar de quem procura alguém específico. Não precisou perguntar. Ela está ali, indicou, com um gesto suave na direção da mesa. Shelley virou-se, viu o casaco vermelho, viu as pernas encolhidas, viu o caderno aberto, viu o rosto da filha, mais magro, mais cansado, mais estranho do que lembrava, mas ainda dela. Não chamou pelo nome, não correu. Andou devagar, como se tivesse medo de assustar um animal ferido. Emma levantou os olhos por um momento. Não pareceu acreditar o mundo que nos últimos dias se mostrara tão hostil, tão cheio de ameaças invisíveis. De repente colocava diante dela um rosto que era sinónimo de casa. Mãe. A palavra saiu meio soluço. Shelley se sentou de frente. Sem quebrar o contato visual, eu vim disse. Como se isso fosse tudo o que importava. Eu te prometi. Lembra? Emma balançou a cabeça devagar. Como quem tenta acordar de um sonho ruim. Você demorou, murmurou. E havia ali uma mistura de acusação e alívio. Eu vim o mais rápido que pude, respondeu, sem se justificar demais. Agora eu estou aqui. A gente vai resolver isso juntas. Tá. Você não está mais sozinha. Os policiais ficaram num canto, discretos, tentando dar espaço ao reencontro e, ao mesmo tempo, prontos para intervir se fosse preciso. Shelley estendeu a mão por cima da mesa. Emma olhou para o gesto como se fosse uma questão enorme. Seus dedos aproximaram-se devagar, encostaram-nos da mãe. Enrolaram-se neles, o contato físico. Simples. Foi o suficiente para quebrar alguma represa interna. As lágrimas vieram de uma vez. Não eram lágrimas escandalosas. Cheias de som, eram silenciosas. Escorrendo pelo rosto de Emma, como se já estivessem prontas. Havia muito tempo. Shelley deixou que elas caíssem. Tá tudo bem, repetia. Baixinho. Rora, fica aqui. Eu estou aqui. Emma tentou respirar fundo. Eles vão ficar bravos se eu for com você, sussurrou, quase inaudível. Shelley sentiu o coração congelar. Quem? Perguntou, sem esconder o tremor na voz. Emma apertou ainda mais a mão da mãe, abriu a boca, mas fechou em seguida. Os olhos fugiram para o canto.
como se tivesse medo de falar algo que pudesse ser ouvido por alguém além das duas. Os policiais trocaram olhares. O atendente fingia arrumar revistas, mas seus ouvidos estavam tão atentos quanto de qualquer investigador. Shelley, vendo a hesitação, mudou de estratégia. Não insistiu no quem. Foi para o como. Vamos fazer assim, propôs. Respirando fundo. Eu já estou aqui. Você vem comigo para o hotel hoje? A gente toma um banho quente. Como alguma coisa. Dorme numa cama de verdade. Amanhã, se você quiser. A gente volta aqui. Volta na polícia. Volta aonde for. Mas hoje acaba a rua. Acaba o medo sozinho. Vamos. Emma sacudiu a cabeça, nervosa. E se não deixarem? Quem não deixar? Shelley forçou um tom prático. Eles repetiu. Como se fosse óbvio, as pessoas, as coisas. Eu sei que tem gente que sabe que eu sei. Ela falava em enigmas, mas o medo era claro. Shelley sentiu o impulso de dizer isso não é real. É só sua cabeça. Mas as palavras aprendera dolorosamente que invalidações racionais não alcançam pânicos irracionais. Em vez disso, apertou a mão de Emma de novo. Então deixa eles com raiva, respondeu, suave, mas firme. Quem quer te fazer mal já está com raiva de qualquer jeito. O que importa agora é você estar com quem quer te proteger. Ficaram-se olhando por alguns segundos. Emma, enfim, assentiu um movimento pequeno, quase imperceptível, mas definitivo. Tudo bem, murmurou. Eu vou com você. O corpo dela, no entanto, ainda parecia pronto para fugir a qualquer instante. Shelley se levantou primeiro. Devagar, sem soltar a mão da filha. Vamos só pegar suas coisas, disse, com uma normalidade que não sentia. Sua mochila, seu caderno. E a gente vai... Emma guardou o caderno na bolsa. Como se ele fosse parte vital de si, os policiais se adiantaram um passo, mas recuaram quando Shelley lhes lançou um olhar que dizia: Deixa! Eu cuido. Elas caminharam até a porta. A folha de vidro se abriu com o mesmo sopro úmido de antes. A noite lá fora parecia um pouco menos ameaçadora, com duas pessoas atravessando a calçada de mãos dadas. Por alguns instantes, a cidade inteira pareceu suspensa. O atendente, do interior, ainda observava, como se quisesse garantir que elas, de fato, se afastariam juntas. Ele as viu virar a esquina, viu o casaco vermelho desaparecer na rua. Viu a mãe ao lado, segurando a filha como se pudesse, com aquele gesto, amarrá-la de volta ao mundo. E não tinha como saber ninguém. Ali tinha que aquela imagem, tão simples, tão cotidiana, tão aparentemente resolutiva, seria uma das últimas lembranças concretas que alguém teria de Emma Philippoff. Porque, naquela noite, que parecia, finalmente, apontar para um recomeço, o destino ainda guardava curvas silenciosas. Curvas que nenhuma mãe, nenhum policial, nenhum atendente de posto poderia prever. A cidade parecia ter engolido os sons quando mãe e filha dobraram a esquina. Por alguns instantes, só se ouvia o choque dos passos de Emma na calçada molhada. O roçar do casaco vermelho, o zíper da bolsa batendo levemente no quadril. Shelley caminhava ao lado, um pouco mais próxima do meio-fio.
como se instintivamente se colocasse entre a filha e o trânsito, entre a filha e o mundo. Havia algo de delicado e tenso naquela imagem. Duas silhuetas caminhando juntas, unidas pela mão, mas separadas por uma distância que não tinha nada a ver com centímetros. Emma não soltava o cartão que o policial lhe dera mais cedo, segurava o retângulo de papel como se fosse um talismã, apertando-o tanto que as pontas já começavam a amassar. A outra mão continuava firme na da mãe, mas o corpo inteiro permanecia em estado de alerta, como se qualquer barulho pudesse disparar uma corrida. "Tá vendo?" Shelley sussurrou. Mais para dar forma à própria esperança do que porque precisasse dizer em voz alta. "Estamos só nós duas. Não tem ninguém atrás. Só rua, carro. Luz, nada mais." Emma olhou para trás, rápida, como se precisasse checar por si mesma. As luzes do posto diminuíam à medida que se afastavam. A rua à frente se estendia em linhas retas, com vitrines refletindo o neon. Ônibus passando, o ar frio carregando aquele cheiro misturado de chuva. Comida e escapamento. Eles nunca aparecem quando você olha, murmurou. Shelley apertou um pouco a mão dela. "Quem?" "Emma." Eles repetiu. Sem coragem de dar forma à ideia. "As pessoas que sabem." "As que..." Parou, o olhar se perdendo em algum ponto do nada, "as que me seguem com o olhar mesmo quando não estou na frente delas." Shelley respirou fundo. Aprendera nos últimos meses que, com Emma, perguntas diretas às vezes funcionavam como gatilhos. Em vez de tentar desmontar o medo, decidiu acolher o sentimento. "Ok", disse, num tom suave. "Mesmo que existam essas pessoas, agora você não está sozinha. Se tiver alguém olhando, está vendo nós duas. Eu aqui, e eu não vou fingir que não estou te vendo." Um táxi passou devagar. O motorista olhou pela janela, curioso com a cena. Mas seguiu o seu caminho. Emma ajeitou o capuz. "Você devia ter vindo. Antes soltou. De repente." Não foi acusação pura, foi dor misturada com constatação. Shelley sentiu a frase como uma pedrada, mas não desviou. "Eu sei", respondeu. "Eu devia... E você devia ter me deixado ver o que estava acontecendo antes. A gente falhou juntas nisso. Agora nenhuma das duas vai embora." Emma demorou um pouco, mas acabou assentindo levemente. As duas seguiram em direção ao hotel. O letreiro branco iluminado surgiu mais à frente. A fachada tinha aquele ar de sobriedade funcional. Portas de vidro, recepção simples. Por um instante,